Muito bem-vindo, amigos, ao nosso Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias conversamos um pouquinho com um profissional de saúde para entendermos melhor como funciona o nosso organismo, o nosso corpo, buscando sempre qualidade de vida e boa saúde. Esta semana estamos tendo a alegria de receber aqui nos estúdios o nosso amigo Tiago Rocha, que é biólogo e nutricionista. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, pastor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal de casa. Tá entrando na sua casa, é um prazer. Obrigado pelo tempo que você cedeu para a gente, para estarmos juntos. Estamos falando essa semana sobre os mitos do leite, mitos e verdades sobre o leite de vaca. Aqui você vê o leite, né, na forma de em pó, leite de caixinha, leite aqui de sacola. O Tiago falou ontem sobre a diferença desses leites. Se você perdeu o programa, só voltar aí no nosso canal e você vai conferir. E a pergunta que eu queria fazer para você hoje, Tiago, é justamente sobre a questão da lactose. Nós estamos falando sobre a intolerância ao leite, né? Intolerância à lactose. E como que eu descubro se sou ou não intolerante? Primeiro que você vai ter bastante gases intestinais, já vai sentir isso, vai inchar bastante e ter diarreia. Lembra que a lactose, ela tem que ser quebrada pela lactase para entrar na corrente sanguínea? Sim. Então, se não acontece isso, é porque não tem lactase. Tem pouca produção, ou está comendo muito leite e não dá conta de produção. Quem produz são os enterócitos, as células do intestino. Então, quando não acontece isso, ou por não ter, ou por estar com pouca produção, essa lactose fica no intestino. E é um açúcar. Bactéria ama açúcar. Então, vai gerar um processo fermentativo dentro do intestino. E essa fermentação vai formar gases. Gases, e aí vai distender o intestino. O intestino tem ramificações nervosas diferentes da pele. Por exemplo, essa pele nossa aqui, você puxa, dói, mas não dói tanto. Mas o intestino é tão sensível em ramificação nervosa que qualquer esticadinha ele já dói. Doer. Por isso que dói o intestino fácil, qualquer gás intestinal está doendo muito. E às vezes está muito gases mesmo, então gera esses gases. E nessa formação de gases também gera água. Água? Água bastante, então gera água. E como essa lactose tem que ir embora, porque ela não está sendo digerida, então o corpo expurga ela, vai dar diarreia, inchaço. Esses são os sintomas principais. Inchador na pessoa, né? E isso é instantâneo, tá? Ela já come, já sente, é uma coisa bem mais rápida que o glúten, na verdade. Então já incha direto. Mas se a pessoa não der diarreia, então os gases não têm origem então no leite, por exemplo? Pode ser o leite, mas pode ser processo fermentativo. Doce com salgado, líquido com sólido, sobremesas complexas, muitas coisas geram os gases, né? Okay. Daí se corta com carvão vegetal, que é o que a gente vai estudar, eu acho que é na aula de sexta-feira aqui no programa. Uhum. E então fechou, aí eu tenho essa intolerância aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que entender que tem leite que tem mais lactose, tem leite que tem menos lactose. Uhum. Para quem não é intolerante. E tem o cara que é intolerante que não pode usar. Nenhum deles. Não pode usar, mas depois ele pode. Depois de um tempo ele pode. E outra, não se deve parar completamente de usar para sempre leite. Tá? Depois eu vou explicar por quê. Alguém que nunca usou, ele precisa começar a usar? O quê? Uma criança que nunca usou o leite? Não há necessidade nenhuma. Nós temos vários tipos de leite que não tem a ver com... Não tem necessidade, só da mãe dele. O da vaca, não. Sim, mas você mencionou que a gente não deveria parar. Mas uma pessoa que nunca começou a usar, deveria usar? Não, ela deveria usar. Deveria usar um pouco. Estou falando por estratégia nutricional. Não há necessidade de usar. Porque ela não vai produzir mais. E a gente vive num país que come leite. Se você no Japão, tudo era tofu. Vai ter um pão de queijo, vai ter alguma coisa ali. Aí a pessoa vai virar uma pessoa que às vezes ela não vai conseguir comer em qualquer lugar. Mas também vai viver normal, né? Então poucos veganos que vivem normal, tranquilamente. Sem leite nenhum. Que não é por problema de intolerância à lactose. É por cuidar do animal, enfim, essas coisas. Uhum. Muito bem. E quais os alimentos que têm mais ou menos lactose? Como eu posso saber? Isso, existem listas que na internet você consegue ver algumas listas. Mas a gente estuda muito isso e foi estudar profundamente. É tolerável ao corpo humano 12 gramas de lactose por dia. 12 gramas? 12 gramas, posso estar usando, não vai nunca dar intolerância à lactose. Então, quer dizer, está dando é porque a gente está extrapolando o consumo de leite. Eu pensando em líquido, 12 gramas seria o quê? Quantos ml? 12 ml, é média. De peso é média. De peso, não é exato, mas é peso, tá? Então, vamos lá. O leite saquinho tem uma média de 4,8 em cada 100 ml, ou 100 gramas, vamos dizer assim, de lactose. Então, tu vê, 100 ml, um copo de leite, dá para tomar um copo bem cheio de leite, vamos dizer assim, não teria problema com intolerância à lactose. O leite de caixinha tem um pouquinho mais.
5,4, 5,6, depende de leite para leite. Estou dando posições, é 5 a média. Mas tem uns que são vilão demais. Eu trouxe até um aqui que vocês vão surpreender, tá? Desses leites aqui, qual você acha que mais tem lactose? Claro que eu já dei mais ou menos uma letra, né? Imagina que seja o em pó. É o em pó. Porque é mais concentrado. 100 gramas de leite em pó, 100 gramas, 54 gramas de lactose. Mais da metade. E 10 vezes mais do que o outro leite. 100 gramas de leite em pó, 54 gramas de lactose. É mais ou menos a dosagem para o exame. Quando a gente faz o teste. Isso, que é a gente chama de exame, a curva de lactose, né? Que é um exame parecido com o do diabetes. É parecidinho, tá? Vai ver a glicose sanguínea. Tem um exame, pastor, que esse é o melhor que tem, que é o teste de hidrogênio expirado. Esse é o melhor teste. Por quê? Como a lactose não foi digerida, lembra das bactérias? Sim. A bactéria está em tudo, né? Ela também não digere, vai digerir essa lactose lá dentro, que é açúcar, e nessa digestão vai gerar gás, que é o hidrogênio. Outros gases também geram dessa fermentação bacteriana. E aí existe um nível, um nível que o médico vai saber, o laboratório fez essa análise e vai saber. Dependendo, ela vai tomar um copo de leite, de lactose, né? Quer dizer, ela faz o bafômetro. Imagina um bafômetro de álcool. Faz o bafômetro, mede, depois toma cada meia hora uma quantidade de lactose. E aí vai bafejando naquilo ali, e aí vai depois fazer uma média de tudo isso, e aí vai determinar. Então, antes de tomar o leite, estava nessa curva, depois mudou. Então, essa pessoa... É o melhor teste. Teste de hidrogênio expirado. Porque o teste de lactose, de curva de lactose, que é o mesmo teste de glicemia, igualzinho, você pode ser diabético. Então, vai ser confuso. Entre glicose sanguínea e lactose. Vai ser confuso isso aí, então é difícil. Mas, batendo os sintomas, diarreia constante, bastante gás, barriga inchada, né? O teste terapêutico. Parei de usar leite 2, 3 semanas. Já vai sentir que vai reduzir o inchaço. Então aí você já vai saber mais ou menos. Mas o teste de hidrogênio expirado é o melhor teste que tem. Aqui na sobremesa a gente tem também o iogurte natural. O que você fala para nós sobre iogurte? Isso, é outro produto. Não tem nada a ver com a história do Brasil, vamos dizer assim, tá? Ah, mas não é feito do leite? Sim. As bactérias não fermentaram a lactose no intestino, por isso deu gases, fermentação e líquido lá e deu diarreia? Acontece ali. Então, dentro do leite de saquinho, tanto é que você não vai conseguir fazer iogurte com leite de caixinha. Não vai ficar bom, tem que ser com leite de saquinho. Porque vai ter os lactobacilos, né? Os acidófilos, o lactobacilo lactus, a bactéria Dan regular, são bactérias todas para o intestino, que elas fazem a fermentação do próprio leite. Olha só o que elas estão fazendo. O leite não tem lactose? Sim. Então, se eu fermentar esse leite, por isso que eu pego 2 litros de leite, aqueço uma temperatura ambiente e jogo um copinho de iogurte natural dentro, que são mais bactérias do que o próprio leite, que são do mesmo leite. Elas vão lá comer essa lactose. E no processo de comer a lactose, elas formam mais iogurte. E essa formação do iogurte quebra 95% do próprio açúcar do leite. Então o iogurte natural só tem 5% de lactose. Só 5%. Ele não tem lactose, é um produto e ele devolve a biota intestinal. Então são as bactérias que o intestino precisa para digerir tudo agora. Nós estamos falando agora que o próprio iogurte digere a própria lactose que é ingerida de outro derivado de leite, que se uma lasanha, um pão de queijo, enfim. Né? Então o iogurte, quem descobriu o iogurte natural foram os búlgaros, né? Por sinal eles estão entre um dos povos em comunidade não pequena, como o país mesmo, que mais vive no mundo, são os búlgaros, e o intestino deles lá é reloginho. Tá? Então é um produto diferente do iogurte, por exemplo, de saquinho, que aquilo lá já não é iogurte, né? Isso é bebida láctea. Tem soro do leite, então tem o whey protein. O whey protein é veneno. Ele vai ter lactose, vai ter caseína em grande quantidade. O whey protein é um veneno, ok? É passável? Depende do organismo, sim, tranquilo. Quantos anos tu tem? Né? Qual a tua idade? Como é que está o teu organismo? Eu não usaria whey protein de jeito nenhum, né? A não ser que fosse whey protein vegano, que daí é o melhor whey protein do mundo, ele sempre vai ser vegano. Não é vegano, né? Das proteínas vegetais. São as proteínas mais saudáveis, de melhor digestão, e também com um alto valor biológico, assim como a carne mesmo tem. Uma pessoa que não tem intolerância tão alta à lactose, ele vai poder usar iogurte natural? Então. Não, ele deve usar. Deve usar. E pode, aí entra na sua pergunta, aí pode usar o pasteurizado. E
quando e outro de caixinha, uma coisa assim, né? Quando e outro o leite em pó. Mas na verdade, leite em pó é mais ou menos a quantidade do teste de intolerância à lactose, da curva lá, que tu vai ter que tomar de litro de água. Por isso que tem gente que já incha, já dá bastante gases, meio que gruda o leite em pó. Ele é um veneno. Dos venenos para intolerante à lactose, o leite em pó é o pior tipo de leite que uma pessoa pode usar. Obrigado, Thiago, pelas informações. Ele volta amanhã ainda para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa temática, mitos e verdades do leite de vaca.